A Carol é jornalista, pesquisadora e ativista da aprendizagem criativa e conectada. É pesquisadora do grupo Lifelong Kindergarten, no MIT Media Lab, e coordenadora pedagógica na Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. E hoje ela está aqui conosco, no De Prof para Prof. Olá, Carol, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui conosco no De Prof para Prof. Carol, conta um pouco para nós. O que é a aprendizagem criativa? Qual a sua importância no cenário da educação e sociedade que vivemos hoje? Oi, Thiago, muito bom estar aqui também. Bom, a aprendizagem criativa, assim, é quando os estudantes eles têm a oportunidade de trabalhar em projetos, os projetos que são ligados às suas paixões, aos seus interesses, mas também em colaboração com outras pessoas, né, com seus pares e num espírito assim de diversão, de brincadeira, onde eles podem explorar livremente materiais, espaços e ferramentas nessa produção. Né? E essa oportunidade, ela é permeada por uma forma de mediação também da aprendizagem criativa, que envolve muita imaginação dentro dessa criação, né? Criar, mas de uma forma também divertida, como eu falei, né? Brincando com esses materiais, errando, tentando de novo, testando, enfim, compartilhando esses erros, esses acertos e refletindo muito sobre essa prática também, né? Tentando tudo de novo. E essa abordagem, né, da aprendizagem criativa, essa abordagem pedagógica, que é a aprendizagem criativa, ela é disseminada hoje pelo grupo Lifelong Kindergarten, né, no MIT Media Lab, do qual eu faço parte. E esse grupo, ele é dirigido pelo professor Mitchell Resnick, no MIT, e essa abordagem, assim, da aprendizagem criativa, ela é uma continuidade, né, uma vertente daquela pesquisa, né, de mais de 50 anos, que foi realizada pelo professor Seymour Papert, né, que inventou o construcionismo e que revolucionou essa área assim da informática na educação. Mas acho que assim, para a gente entender um pouquinho melhor, né, assim, como que é a cara assim dessa aprendizagem criativa, por exemplo, numa sala de aula, né, com os estudantes, assim. Então, vou dar um exemplo, assim, né? Vamos pensar que o pessoal tem que criar, sei lá, foi proposto, assim, pelo professor, né, pela professora, que os estudantes vão ter a oportunidade de criar uma cidade, sei lá, vamos pensar Robopel, uma cidade robótica, né, uma cidade usando robótica. E aí o professor, ele dá essa oportunidade para os alunos, para imaginarem o que seria essa cidade, mas não simplesmente, criem uma cidade robótica, esse é o desafio. Não, o professor vai trazer assim, o que seria interessante para que se criasse um ambiente, né, uma cidade, um ambiente, uma comunidade que promova maior equidade, por exemplo, entre os seus residentes, né, ou que promova a inclusão social, enfim. Então, os alunos eles começam a desenhar e construir essa cidade, levando em conta não só aquela ideia super legal, assim, de construir algo automático, robótico, programável, mas também o valor que aquela cidade, a proposta, né, desse projeto, o propósito desse projeto para a vida pessoal deles. Então começam uns questionamentos assim, né? Bom, e se fosse a minha comunidade, né? Eu moro aqui, sei lá, no bairro do Porto, né? E se fosse aqui na minha comunidade, como que seria uma versão disso? Como que eu poderia usar a robótica para construir algo que vai melhorar, né, a qualidade de vida, que vai melhorar essa questão da equidade dentro da minha comunidade? Então, o aluno ele começa a fazer essas conexões mais pessoais, mais do seu próprio interesse, né? Então, ele vai pensar, no bairro onde eu moro, né? Como que essa cidade robótica poderia solucionar esse problema que a gente está tendo aqui de saneamento básico, né? E isso já faz uma divisão social muito grande também, né? Enfim, aí vem aquelas perguntas, né? E se essa construção fosse específica para os espaços públicos que a gente tem aqui? Né? Que tipo de solução? Aí vem a pergunta: que tipo de solução eu posso criar para que pessoas como eu, como a minha família, como os meus amigos, sejam melhor acolhidos, se sintam parte desse espaço? Então, é aquela coisa assim, né? Além do valor pessoal, da gente fazer a conexão própria, assim, então existe essa paixão, né? Essa paixão envolvida no processo de aprendizagem, que a gente chama o P de paixão, né? São os 4 P's do projeto: a paixão, os pares e o pensar brincando, né?
E esse P do pares também é muito importante, né? Ele vem trazer a colaboração entre os colegas, entre os estudantes e os professores, né? E a gente sabe o quanto que os alunos eles são engajados quando eles têm essa proposta de trabalhar em grupo, né? Mas também qual é a proposta de se trabalhar em grupo? Isso faz muita diferença, né? Então, se dentro desse grupo os alunos eles entendem que eles podem ser diferentes, né? Demonstrar personalidades, interesses, conhecimentos diferentes na produção de algo em conjunto, isso já faz muita diferença para esse P de pares, né? Então, nem todo mundo sabe tudo, nem todo mundo tem o mesmo interesse dentro daquela atividade, né? Alguém vai gostar um pouco mais da parte da engenharia ali, de criar soluções de engenharia mesmo, né? De desenhar os espaços, de construção e tudo. Vai ter gente que vai gostar, sei lá, eu quero colorir essa cidade, eu quero que ela seja uma cidade colorida, né, que tenha vida, enfim. Eu quero arborizar essa cidade, eu quero que ela tenha muita natureza. Eu quero automatizar as coisas, enfim. Então as pessoas, eles vão ter interesses diferentes que vão contribuir muito para que esse P de pares exista ali de uma forma muito natural, assim, e autêntica, né? Carol, excelente esse ponto que tu trouxestes do P de pares, né? Porque a gente está aí pensando numa forma diferente dessa relação entre os professores e os alunos dentro da sala de aula, né? A gente começa a quebrar, digamos assim, aquele paradigma tradicional do professor como o grande detentor do conhecimento. Seria algo que vai em experiências nesse sentido também? Com certeza. Eu já ia falar também mais adiante, na verdade, né? Quando a gente for falar um pouquinho sobre como que essa aprendizagem criativa se dá na prática e como que isso muda de uma sala de aula tradicional ou de uma proposta pedagógica mais instrucional para uma aprendizagem criativa. E o papel do professor, ele é essencial, né, nessa prática, assim, né? Muita gente fala, né, que com um aluno com mais autonomia vai acabar o papel do professor, e é exatamente o oposto, né? A gente precisa do professor como mediador desse processo de aprendizagem, porque é essencial ali, né, dentro de tudo isso, assim, o aluno não vai, geralmente, né, não vai chegar e já compreender tudo isso como uma abordagem pedagógica, né, vai ficar e a aprendizagem criativa ela não é totalmente livre, não é totalmente solta, né? De que vamos chegar aqui e fazer o que a gente quiser. Existe toda uma intencionalidade pedagógica dentro disso, né? Então, o papel do professor é essencial mesmo. Bom, mas eu vou seguir então falando que eu estava falando. A gente parou no P de pares, né? Da colaboração. E recapitulando, então, a gente estava dando esse exemplo da cidade criativa e da cidade robótica, e a gente falou um pouquinho sobre como é importante que esse estudante ele imagine uma comunidade onde ele gostaria de viver, ele foque, né, e faça esses links aí entre aquilo que ele está vendo ali na sala de aula, os seus próprios interesses, trajetórias de vida, e isso é o P da paixão, né, dentro do projeto. E a gente falou sobre essas conexões, né, entre interesses, entre personalidades, entre conhecimentos, que se faz também por meio dos pares. Então, a colaboração com os pares é muito importante. Mas, assim, para que seja de fato, assim, de fato, né, mas que se aproxime mais da aprendizagem criativa, é muito importante que esse processo ele seja divertido também, que ele tem que o estudante assim ele consiga aprender e ele consiga criar, explorar as coisas num clima de brincadeira, num clima leve, num clima divertido, em que ele goste de errar, né? Então ele vai começar a valorizar mais o próprio erro, ele vai entender que errar não precisa ser tão frustrante, né? Esse erro ele precisa fazer parte do processo de aprendizagem, senão seria somente seguir uma cartilha e fazer exatamente o que está ali, né? E na verdade a aprendizagem criativa lida com criatividade, com um pensamento criativo, e esse pensamento ele vai sendo desenvolvido a partir dessa possibilidade que os alunos têm de experimentar, de brincar mesmo com as coisas, de usar um material e depois ver que esse material não deu certo, né? Usar uma ferramenta de um jeito que ele achava que era super, que era único e de repente ele acha um outro uso para essa ferramenta. Então, esse brincar, ele também tem que fazer parte desse processo, né? Então, por exemplo, na cidade criativa, sei lá, pode-se pensar inicialmente, o professor tem duas escolhas, né? Ele vai dizer assim, olha, vocês vão fazer uma cidade criativa usando esses materiais aqui. Então, os prédios, as construções, vão ser feitas de, sei lá, caixinha de leite, Tetra Pak, né?
Ou ele vai dizer, vocês vão definir os materiais, né? Então, os alunos vão poder ter a opção de usar caixa de leite, usar caixa de papelão, sapato, poder até, sei lá, construir com areia, né? Vai saber, né, o que vai fazer. Então, acho que é importante, assim, que no final a gente tenha, a gente olha, assim, para os projetos dos alunos e veja diferentes cidades, né? Cidades que talvez nunca conversaram umas com as outras, que são muito criativas por si mesmas, assim. Então, é importante, assim, que a gente consiga... Acho que isso diferencia um pouco e faz a gente ter uma visão um pouquinho melhor, né? Assim, sem aprendizagem criativa, a gente veria uma cidade robótica criada de uma forma super profissional, onde o mesmo método, o mesmo jeito de fazer, os mesmos materiais, talvez até nem tenham tido aquele tempo e oportunidade de compartilhar um pouquinho uns com os outros, ou de refletir sobre o propósito daquela construção, né? E aí, na aprendizagem criativa, quando os estudantes, assim, vão chegar lá no final e compartilhar o que eles criaram, a gente vai ver projetos muito diferentes uns dos outros, como eu falei, né? Com soluções que a gente pode considerar aí criativas e inovadoras, né? Que provavelmente ainda não, aliás, que provavelmente ainda eles vão considerar, não, mas isso aqui ainda está em construção, né? A gente está apresentando agora, mas a ideia é a gente fazer isso e aquilo. Então a gente vai começar a ver o aluno no engajamento assim muito mais forte com aquilo que ele mesmo produziu, né? Que não é mais aquele projeto para essa disciplina, ou para essa aula, ou para esse semestre, é algo que eu quero continuar explorando, né? Então, o aluno ele acaba trazendo outras ideias. Eu quero usar essa técnica aqui que eu usei nesse projeto para criar isso e aquilo, ou já pensei em arrumar um brinquedo, sei lá, alguma coisa que eu tenho em casa, usando esse mesmo método, esse material, enfim. Então, ele vai querer, a gente vai notar, né, que ele vai querer explorar mais, errar mais, tentar de novo, tentar de formas diferentes. E é isso, né? Essa construção do pensamento criativo, que é o principal objetivo, né, da aprendizagem criativa. E muito interessante também esse ponto que tu mencionaste, porque tu fala, né, da utilização desses elementos do cotidiano, né, que estão aí de fácil acesso, né, os recicláveis, os materiais de sala de aula. Então a gente tem várias perspectivas de adoção isso nos mais diferentes domínios educacionais, né? E além disso, a gente tem o ponto que eu acho muito importante, que é a facilidade da gente aproximar as famílias também no processo de aprendizado, né? Porque a gente está trazendo também para dentro de casa, muitas vezes, a possibilidade de fazer atividades que um pai pode ajudar, uma mãe pode ajudar, um irmão, né? Com certeza. E isso se dá, assim, tanto na parte, nesse exemplo, assim, de construção, né? Não sei, a gente tem passado muito tempo em casa, assim, né? Quem tem essa oportunidade hoje, ou até por falta de escolha, enfim, tá em casa. E a gente acaba sempre encontrando, nossa, isso aqui, né, que eu nunca parei para consertar, ou esse projeto aqui que eu tinha pessoal para minha casa não fiz e agora eu tô com mais tempo. E as pessoas estão começando a solucionar esses probleminhas assim dentro da casa, né, de forma bem criativa às vezes também, né? Aí vai busca na internet, né, como fazer eu mesmo, sei lá, uma prateleira que é estilo industrial, sei lá, que é uma coisa que está super na moda. E tu vai lá e vê que algo que tu poderia comprar, sei lá, por R$ 1.000, tu pode fazer com 50 usando cano de PVC e um pouco de tinta, né? Então, acho que, e para além disso, né, na hora de que tu vai realmente fazer, tu acaba encontrando outras soluções, tu encontra o teu próprio estilo, tu vai querer que combine com a sala da tua casa, sei lá. Então, é uma coisa assim, essa a parte mais adulta do aprendizagem criativa em casa, né? Coisas que eu, por exemplo, tenho interesse, que é a decoração do interior da casa. Mas eu acho que é muito importante a gente falar que nesse formato, assim, nessa proposta pedagógica da aprendizagem criativa, a gente vê muito e tem muita oportunidade de trabalhar aprendizagem criativa dentro de casa entre as crianças, com a família, né? Entre netos e avós, enfim. Então, na brincadeira mesmo, né? Nessa coisa de construir, mas por prazer só, né? Sem precisar fazer aquelas conexões curriculares, né? De competências e tal, que são mais voltadas para a escola. Então, sim, a gente consegue usar muito, né? Dessas práticas de aprendizagem
e do desenvolvimento do pensamento criativo dentro de casa, né? Assim como na escola também. Na escola a gente vai, como eu falei, usar muito desse papel do professor como um mediador que tem essa ciência da intencionalidade pedagógica, mas dentro de casa é um espaço maravilhoso para que se incentive cada vez mais isso, né? E excelente. E considerando agora esse gancho que tu deixasses excelente do professor, como que tu tem observado que estão sendo essas práticas com os professores, como que eles estão trabalhando essas transições, como eles estão trabalhando com a aprendizagem criativa nas suas escolas? Então, o professor, quando ele começa a usar essa abordagem, né, da aprendizagem criativa, ele transforma não só aquele espaço, ali, aquela oportunidade que ele traz para os estudantes, mas ele, aliás, parte dessa transformação ele faz na sua transformação enquanto professor, né? E não é querer dizer que o professor precisa mudar, que o professor isso e aquilo. O professor, ele é a peça fundamental para o processo de aprendizagem desses alunos, dessas crianças, né? Mas dentro dessa experiência de aprendizagem criativa, o professor ele vai se vendo, né? Ele vai se tornando cada vez mais um designer, que é o que a gente chama, né? Que é o designer é a pessoa que desenha, né? Que planeja. Então é aquela pessoa que vai criar, ali, que vai planejar, que vai desenhar as experiências dos alunos. Então assim, eu faço isso, eu já faço meu plano de aula. Sim, faz o plano de aula, né? Então é desenhar essa experiência, como que vai ser essa aula, né? Como que e é pensar para o além da aula também, né? Tá, eu tenho esse currículo aqui para trabalhar, né? Eu tenho esse conteúdo aqui para dar para os meus alunos. Como que eu posso fazer isso de um jeito que eles entendam que isso aqui é muito além da escola, né? Que eles vão poder usar isso em casa, que eles vão poder usar isso na sua profissão, ou até nos seus interesses é, mais pessoais, assim, né? No sentido de que relação que eu posso fazer disso aqui, desse conteúdo, com, sei lá, com a banda favorita e da minha turma, né? Com essas músicas que eles trazem para as festinhas da escola, enfim. Então, quanto mais a gente conhece os nossos alunos, mais a gente consegue trabalhar, né? Se trabalhar enquanto um professor que é designer dessas experiências de aprendizagem criativa que são bem significativas, assim. E para além desse professor designer, é um professor mediador, né? Então, sim, o professor já é um mediador, ele está mediando esse processo de aprendizagem há muito tempo dentro da sala de aula, né? Mas ele se entende muito mais, ele vai se compreendendo mais como um par ali, né? Como alguém que está também aprendendo, ele acaba dando um passo para trás no sentido de, de ele não ser mais aquela pessoa que vai chegar e saber tudo, né? E os alunos vão se aproximando cada vez mais também daquele conteúdo que está sendo proposto, daquela atividade que está sendo proposta, porque eles estão vendo que o professor também tem curiosidade em relação àquilo, também está, enfim, é um apoio que eles têm ali, né? E para além disso também, acho que é entender esse processo que o professor faz de compreender que nessa coisa de ele entender quem é o aluno, quais são os interesses do aluno, ele vai também modificando o seu próprio processo enquanto professor. Então, ele vira um pesquisador também, né? É um professor que traz uma atividade, ele vê como essa atividade é aceita, assim, pelos alunos, qual é o nível de engajamento, por que tal aluno ele se engajou mais e o outro não, né? Ou de que forma cada um participou. Então, ele vai pesquisando, ele vai observando, ele vai conhecendo essa turma, e como que ela se conecta mesmo, assim, com o que ele está trazendo, e vai aperfeiçoando a sua própria prática a partir daí, né? Porque ele vai tendo mais conhecimento dos alunos, ele vai aperfeiçoando essa própria prática de pensar a aula como uma experiência, né? E, enfim, então são várias coisas assim que vão acontecendo com o professor. E aí, na prática, né, alguns exemplos assim do que o pessoal tem feito para começar com a aprendizagem criativa na escola, né? Aquele professor que, sim, a gente sabe que existe um currículo, que existe um método de avaliação, né? Um sistema escolar no qual o professor está envolvido, mas ele pode, né, aos poucos, ir modificando um pouco essa tanto o ambiente, né, da escola, da sua sala de aula, quanto a forma de trazer essas experiências para os alunos. Então,
Tem muito professor que está modificando simplesmente o espaço da sala de aula, né? Ao invés de ter as cadeiras enfileiradas e as mesas, acaba juntando para que os alunos tenham cada vez mais oportunidade de trabalhar, ou trabalhar juntos, ou trabalhar em grupos, né, em projetos, enfim. Uma coisa que é super legal, assim, na aprendizagem criativa, que a gente sempre tenta trazer, né, é com que os estudantes tenham exemplos do que fazer, de como fazer, eles tenham inspiração o tempo inteiro ao redor deles, né. Então, algo super simples que muita gente já faz, né, inclusive nas escolas, é a gente manter projetos já realizados à vista, né. Então, a gente tem uma parede, sei lá, com projetos, umas prateleiras, algum armário, alguma coisa que fique posto, assim, que seja inspirador, né, para os alunos, e manter esses projetos sempre abertos, né? Acho que essa ideia de que nada está pronto ainda, que a gente pode pegar um projeto que a gente fez há 2 meses e seguir trabalhando nele, aperfeiçoando. Então, essa coisa também da constante interação. Super legal esse ponto, né? Porque é como se o processo, não é o processo, né? A forma em si com que a gente está trabalhando, ela roda, digamos assim, em ciclos, né? Então a gente sempre deixa um pouquinho que pode ser reaproveitado e construindo em cima, né? Exatamente. E acho que isso tem muito a ver com pensar brincando, né? Da gente ir explorando os materiais, os projetos. A ideia é que nesse espiral, assim, né, da aprendizagem criativa, existe muito isso, né? A gente, sim, passou por todo um processo de criação desse projeto, mas a gente não, mas é espiral, né? Não tem fim. Então a ideia é que aquilo que a gente construiu siga aberto, né, a novas soluções. Da forma com que a gente pensa hoje, a gente vai pensar diferente amanhã, né? A gente já vai ter incluído algumas coisas aí na nossa trajetória que façam a gente pensar um pouquinho diferente, mais evoluído até em relação a algumas soluções. Então, obviamente, a gente vai olhar para um projeto que nós criamos há 10 anos, a gente vai pensar, nossa, como é que eu fiz isso desse jeito, né? Faria hoje totalmente diferente. Então, essa pergunta sempre vem, né, nas nossas atividades, assim, experiências com as crianças, né? O que tu faria diferente se tu tivesse mais tempo? Ou se tu fosse usar outros materiais, ou se, enfim, o espaço aqui fosse diferente, né? Então, são coisas, assim, que tem que fazer parte desse processo também, né? Essa reflexão, esse constante compartilhamento. A gente não tem medo de mostrar um projeto que a gente acha que tá ruim, que às vezes tá ruim mesmo, né? Porque a gente acha que tá ruim, mas enfim. E, e aprender, né? E ficar nessa. Ter essa. Acho que o professor também tem um papel muito importante nisso, né? De trazer para os alunos essa ideia de que o erro é importante, né? De fazer aquela pergunta no final da aula, né? Qual foi o erro favorito de vocês hoje, né? O que ajudou vocês a pensar diferente, que ajudou a construir uma ideia nova, enfim. Então, acho que mudar um pouco essa cultura do erro, né? Enfim, fazer disso um processo positivo na aprendizagem. Perfeito, né? Afinal, se a gente não tiver essa análise, né, que vem dessa reflexão do que pode melhorar, a gente não consegue crescer, né? Exatamente. Isso é muito legal, é muito interessante. E, Carol, eu imagino que agora todo mundo está super curioso para saber como é que eles fazem para conhecer mais projetos, como é que eles fazem para saber aonde está a Carol nas mídias sociais, onde é que está a rede brasileira de aprendizagem criativa e aquelas dicas valiosas que tu pode deixar para o pessoal. Então, tem, assim, a gente tem muitos, eu teria muitos links, eu teria um guia aqui de o que fazer, né, para se aproximar da aprendizagem criativa, por qual caminho ir. Então, assim, gente, a gente tem desde aqueles trabalhos que são mais mão na massa, utilizando materiais simples, como o Thiago citou, né, os recicláveis, os reutilizáveis, somente, até aqueles que usam material, que misturam com material eletrônico, simples, até programação, robótica, enfim. Então, a aprendizagem criativa, como abordagem pedagógica, ela pode ser utilizada para tudo, né? Desde lá o ensino infantil até a universidade e além, né? A nossa vida profissional também. Agora, vou simplificar a coisa e vou dizer assim, acho que uma porta de entrada para se conhecer um pouco do que é a aprendizagem criativa e já entrar em contato com uma comunidade global, né, dentro disso, seria o curso, né, o curso e comunidade aprendendo aprendizagem criativa.
que é um curso que a gente coordena lá no MIT Media Lab, né? E ele está totalmente disponível em português, ele é um curso aberto, é gratuito, e tá aí, né? Assim, então, eu vou pedir para o Thiago depois colocar o link no... Não sei onde que vai aparecer esse vídeo, mas o link vai estar lá, né? E fica o convite, assim, para vocês, né? A gente tem mediadoras desse curso aqui do Brasil, né? Que fazem parte, assim, dos eventos ao vivo e tal. Ele não está em edição ao vivo agora, né? Ele tá entre edições, né? A gente teve uma que terminou agora em maio, mas em outubro a gente vai ter uma nova edição com eventos, assim, com oficinas e tal, e é legal entrar. Mas de qualquer forma, todo o conteúdo já está lá disponível, o pessoal já pode ver vídeo, fazer atividades, entrar em contato com a comunidade, o que já é super válido também. E eu não posso deixar de aproveitar para fazer o convite, então, para uma entrevista que vai rolar em lançamento do livro Jardim de Infância para a Vida Toda, que é a tradução do grupo de pesquisa, né, que a gente faz parte. Então, o livro é assim, Jardim de Infância para a Vida Toda, por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos. É um livro publicado pelo professor Mitchell Resnick, ele é muito bom, o livro, assim, a leitura é muito tranquila de fazer, uma linguagem simples, explica de uma forma muito melhor tudo que eu tentei passar aqui hoje, com vários exemplos, com entrevista com crianças, com estudantes que cresceram num ambiente de aprendizagem criativa, então vale muito a pena. E foi recentemente publicado aqui no Brasil, né, em português. Então a gente vai estar fazendo uma live de lançamento no dia 30 de junho, às 7 horas da noite, e o link também vai estar aqui disponível para vocês. Joia. Muito obrigado, Carol. Eu fiz o curso, eu participei, já participo, na verdade, bastante da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, é super legal, recomendo a todo mundo. E espero que ele continue livre no Kindle, né? Porque eu consegui baixar ele free no Kindle, então quem puder baixar, fica a dica. Obrigadão, Carol, muito obrigado por ter disposto o teu tempo aí para conversar um pouco conosco. Eu que agradeço, Thiago, estou muito feliz. Eu sou fã desse evento, né, do Robopel, e nesse ano a gente tem que fazer online, né, mas acho que também é uma oportunidade para a gente conhecer formas de aprender e de se comunicar de forma online e virtual, e está gerando muito debate rico, né, nesse assunto, assim, então acho que vocês estão de parabéns pelo formato também. Obrigada pelo convite para participar dessa conversa. Valeu. E esse foi o de prof para prof.